Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Graças a Deus. Já estou dando aqui um spoiler de qual que será a nossa aula de hoje. Finalizamos algumas patologias estéticas e agora nós vamos entender um pouquinho dessa técnica, né? Vamos entender um pouquinho do sistema linfático e vamos empregar, né, no nosso campo de prática para vocês conseguirem entender a sua utilidade em algumas técnicas e também entender o porquê que nós utilizamos esse recurso da drenagem linfática no contexto do pré e pós-operatório. Então, é muito importante, além de entender a técnica, entender também o sistema linfático. Então, para nós falarmos da drenagem linfática, eu preciso entender primeiro o que é o sistema linfático, tá bom? Então, nós vamos emergir agora, neste momento, no universo do sistema linfático. Então, a história do sistema linfático, ela não vem sendo estudada só hoje, nos dias atuais. Nós temos um grande percurso, né, no estudo do que se diz respeito a esse sistema. Então, vários personagens foram extremamente importantes dentro da fundamentação, né, da base teórica desse sistema. Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver esse estudo do sistema linfático, como eu falei com vocês, ele não vem sendo adotado hoje, atualmente. Ele veio sendo adotado por várias civilizações antigas, como os gregos, chineses, italianos, brasileiros, entre outros. Embora se encontre grande dificuldade ainda em razão do seu aspecto, sua coloração e a sua localização. Os primeiros estudiosos desse sistema foram Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele foi o primeiro a conseguir e verificar, né, a linfa e nominar ela como sangue branco, juntamente com Herófilo, que era um anatomista grego. Então, nós vemos esse estudo desse sistema linfático não foi algo hoje, nossa atualidade. Foi algo que foi muitos anos atrás, 300 anos antes de Cristo. Então, no decorrer do século XVII, aí nós começamos a ter mais uma descrição relacionada a esse sistema linfático. Então, nós tivemos Hipócrates descobrindo o sangue branco, né, a linfa. E decorrente nos séculos que seguiram, nós começamos a ver mais uma descrição desse sistema linfático. Porque até então só se conhecia sobre isso, que ele seria um sangue branco. Mas o que mais de propriedade, de essencial esse sistema tem? Então, foi quando Gaspar Aciello de Milão, ele era um professor de anatomia em Pávila, ele estudou os vasos linfáticos intestinais de um cão. Então, ele começou a descobrir os vasos linfáticos. Até então, só sabia-se que a linfa era o sangue branco, mas não se conhecia os vasos linfáticos. Em 1647, nós tivemos o Jean Piquet, que durante seus estudos descobriu e pontuou a localização exata da conhecida por nós cisterna de Piquet, termo hoje adotado por cisterna de quilo, conforme a nomenclatura anatômica internacional. Então, atualmente, também temos, né, quando se fala de respeito à técnica da drenagem linfática, nós tivemos M. Volden e Leduc, que eles doaram a sua vida para estudar sobre o funcionamento deste sistema, do sistema linfático. Então, M. Volden, ele era um fisioterapeuta e ele dedicou os seus anos de estudos para descobrir o funcionamento desse sistema linfático. Então, todos esses que eu citei para vocês, Herófilos, Hipócrates, Jean Piquet, e por aí vai, M. Volden, Leduc, eles foram representantes e muito importantes, né, nas descobertas desse sistema e permitiram, né, por meio desses estudos que eles tiveram, eles permitiram que hoje nós tivéssemos um avanço no estudo do sistema linfático. Então, graças a esses homens que dedicaram as suas vidas para estudar sobre esse sistema, hoje nós começamos a ter um avanço de conhecimento sobre o sistema linfático. Então, para nós entendermos sobre o sistema linfático, nós precisamos diferenciar o sistema cardiovascular do sistema linfático. Então, o que é o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular ele é composto pelo coração, pelo sistema arterial,
pelo sistema nervoso e ele se subdivide e constitui os capilares, as arteríolas. É um sistema circular fechado, ou seja, em seu centro está o coração e em volta estão as veias e as artérias, que fazem o transporte do sangue no organismo. Então, nós temos como função de carregar esse sangue as veias e as artérias. E ele se trata de um sistema fechado, onde o coração bombeia e leva, né, para os nossos órgãos esse sangue, que é riquíssimo em nutrientes, oxigênio, para nutrir os nossos órgãos vitais. O sistema cardiovascular, né, o coração é o órgão vital do corpo humano. Nós sabemos que nós precisamos e dependemos do coração, desse batimento. Sua precisão e seu trabalho permite que milhões de células sanguíneas realizem a irrigação através de artérias e veias em diferentes partes do corpo. Então, graças à função do coração de bombear esse sangue, nós temos o carregamento de células e dessa irrigação. Ele leva esses nutrientes para esses tecidos que necessitam deles. Então, graças a essa função, é possível nós nos mantermos vivos. As veias são os vasos sanguíneos que transportam o sangue do tecido para o coração, levando o sangue venoso, que é rico em gás carbono, e a exceção ocorre nas veias pulmonares, que elas vão conduzir sangue arterial. A única veia que vai ter essa exceção de carregar sangue, que não é rico em gás carbono, é a veia que leva sangue arterial para os nossos pulmões. Nós temos a artéria, que são vasos maiores, que tem como sua função o transporte do sangue para fora do coração. Subentende-se que o sangue que sai do coração ou dos pulmões é um sangue arterial rico em oxigênio. Então, ela é responsável por carregar esse sangue. Os capilares nervosos ou venosos são minúsculos capilares sanguíneos, né, que eles vão abrir uma vênula e formam os pós-capilares. Arteríolas, né, que são artérias pequenas, menos calibrosas, menos grandes, né, e elas são localizadas entre os capilares sanguíneos. O sangue é um tecido líquido, né, de cor avermelhada, que por meio das artérias e das veias são conduzidos por todo o nosso corpo. E a sua função, né, é realizar o transporte de nutrientes, oxigênio e eliminar gás, carbonos, toxinas e anticorpos. Regular o quê? A temperatura e a proteção corpórea. Então, o sangue ele é extremamente importante. A sua função ele vai levar nutrientes, oxigênio. Então, quando nós falamos de hiperemia, falamos de vasodilatar, nós vamos ter um maior transporte desse sangue para aquela região que nós executamos uma técnica, e aí com isso nós vamos ter uma maior nutrição e uma maior oxigenação. Então, quando nós falamos de efeito fisiológico, nós falamos diretamente disso, meninas. Podem anotar que é importante. Então, o sistema linfático já é diferente do sistema cardiovascular, que ele tem um órgão central, é um sistema fechado, temos as veias, as artérias, as arteríolas, temos os capilares e por aí vai. Diferente dele, carrega sangue, né? Diferente dele, o sistema linfático, ele não tem uma bomba prepulsora, ele não é um sistema fechado. A formação do sistema linfático está relativamente associada a uma conexão direta com o sistema circulatório. Eles estão entrelaçados, porém eles não são o mesmo sistema. Então, eles estão entrelaçados em meio aos vasos sanguíneos e às artérias, e em conjunto eles permitem as trocas gasosas. Como eu falei para vocês, o sistema linfático ele não possui um órgão central que vai estar bombeando. Deixa eu só confirmar aqui o negócio se eu estou... que não vai estar bombeando, né, diferente do coração. Ele transfere essa importante função para os nossos linfoglânglios, que nós vamos falar mais na frente um pouquinho sobre eles. Então, o sistema linfático, né, assim sendo, o sistema linfático é composto por quê? Por linfa, que é o líquido presente dentro do sistema, capilares,
quer dizer, capilares linfáticos, vasos linfáticos, troncos linfáticos, ductos linfáticos, tecidos ou órgãos linfóide, que são os linfoglândulos. Estes últimos estão localizados, alguns na toxilas, que são conhecida como os nossos amígdalas, popularmente. Os linfonócitos estão no baço e no timo. Deixa eu ver se eu passei. Passei. O sistema linfático é constituído por capilares, pré-coletores, coletores, canal ou ducto torácicos. Esse canal, o ducto linfático, linfonodos, válvulas linfáticas e linfas, são mais ou menos os capilares que fazem a condução dessa linfa. E aí desemboca dentro do nosso sistema arterial, ou nosso sistema circulatório sanguíneo. Então, quando nós falamos desses sistemas, nós falamos que esses capilares, esses canais, eles vão conduzir essa linfa, esse líquido, para ele ser removido quando em excesso dentro do nosso organismo, que eu vou explicar um pouquinho mais na próxima aula sobre esse processo, tá bom? Então, os capilares linfáticos, eles iniciam no espaço intersticial, é uma rede muito fina e corresponde à primeira estrutura do sistema linfático. Então, quando nós falamos no espaço intersticial, nós falamos no espaço intersticial das células. Entre as nossas células, aqui é uma célula, entre a minha célula tem os capilares linfáticos, que eles vão sugar os resíduos metabólicos que essa célula produziu, as toxinas, substâncias excretadas pela célula, até mesmo quando acontece a morte celular dessa célula, o sistema linfático é que vai filtrar e eliminar essa célula de dentro do nosso organismo. Então, ele tem uma extrema importância e começa do capilar linfático. Então, nós temos os pré-coletores, que eles intermediam, né, os capilares e os coletores. Suas paredes são formadas por um tecido endotelial, estando o seu endotélio interno coberto de tecido conjuntivo e fibras colágenas e elastinas e musculares. Então, o nosso sistema linfático, por ele ter esse recurso de trabalhar de forma não ligada a uma bomba que é responsável por bombear esse sistema, as suas veias, os seus capilares linfáticos, eles têm fibras e eles constantemente eles fazem essa coletagem do líquido da linfa sem eu precisar estar bombeando, né? Essa linfa está bombeando pelo coração, porque o coração não faz esse serviço. Então, quem faz esse serviço? O próprio sistema linfático. Então, os capilares linfáticos, as veias linfáticas, os ductos linfáticos, esses pré-coletores, eles vão pegar esse líquido e vão fazer esse carreamento graças a essa estrutura fisiológica da sua parede, da sua membrana celular, da sua membrana dos seus vasos. Nós temos os linfonodos. Eles estão dispostos em trajetos nos vasos linfáticos, normalmente em um grupo. Os linfonodos é o coração do sistema linfático, eles filtram e potencializam o carregamento, né, a absorção desse líquido. E eles estão em várias regiões que eu vou falar com vocês mais na frente. Em sua maioria possui cor acinzentada. Os linfonodos possuem a função de produzir o quê? Linfócitos e filtrar a linfa. Então, se os linfonodos eles possuem a função de produzir linfócitos, ele atua como o quê? Como memória imunológica, como um sistema que vai fazer a proteção imunológica desse organismo. São capazes de absorver, metabolizar e destruir alguns elementos provenientes na circulação linfática. Você lembra daquela ínguazinha quando você era criança, que você caía, machucava o joelho, e aí no outro dia amanhecia, ou mais tarde amanhecia, ficava aquela íngua? Pois é, são o nosso sistema linfático mandando informações para os linfoglândulos para ele destruir aquelas bactérias que entraram dentro do seu organismo. E tem como mediador, né, como eu falei, linfócitos e macrófagos, que são células responsáveis por fazer a proteção imunológica do nosso organismo.
Então, a linfa, né, é o líquido constituído no corpo humano, é conhecido como o líquido mais nobre pela sua limpeza e clareza, purificação e por ser fonte de água, né? Justamente como o líquido cefálico raquidiano é considerado o mais rico do organismo, apresentando sua coloração esbranquiçada ou amarelada, parecendo a cor de limão. Então, é um líquido extremamente riquíssimo para o nosso organismo. Então, a linfa ela é composta de 96% de água, sua composição é muito similar ao plasma sanguíneo, diferenciando-se pela quantidade de proteínas existentes, que é menos da quantidade encontrada no plasma, sendo aproximadamente 40% constituída pela grande quantidade de leucócitos, que são os linfócitos, e uma grande quantidade mínima de hemácias. Por isso que ele é extremamente importante quando se fala de processo de imunológico, de defesa imunológica. Então, quando nós falamos de linfa, nós lembramos dessa defesa imunológica, de não só defender contra as bactérias, mas também fazer a remoção de toxinas, de substâncias que não são para ficar no nosso organismo por vários períodos. Então, quem vai fazer esse processo todo de remoção e vai ser afetado é o sistema linfático. Então, existem grandes quantidades de linfócitos, que são os glóbulos brancos, que fazem parte desse sistema imunológico no corpo humano. Então, a linfa, diferente do sistema cardiovascular, que nós vamos entender aqui um pouquinho, né? O trajeto da linfa ocorre por vias superficiais, ela é um pouco mais superficiais e profundas, com 80%. Nesse caso, a linfa circula superficialmente 20% e circulando em nível profundo, diferencialmente do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, nós temos 80% do seu percorrer nas vias arteriais e venosas, que são as mais profundas. Nesse caso, o sistema linfático, ele vai ter 80% das suas veias, dos seus ductos, das suas veias, dos seus capilares na região superficial da nossa pele. Por isso que a pressão para executar a drenagem linfática ela é bem mais sutil, porque as nossas veias, os capilares linfáticos, eles estão mais superficiais. 80% desse sistema ele fica superficialmente. Já a nível profundo eu só tenho 20% de concentração de alguns capilares, mas não quer dizer que eu também não vou executar uma pressão correta, tá bom? Mas é importante a gente entender isso. Já o sangue, 80% da sua concentração de artérias e veias são nas camadas mais profundas, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia do edema. O que é o edema, Arielle? É o excesso de líquido no espaço intracelular. Então, aqui eu tenho minha célula e aqui eu tenho um líquido. Então, se eu tenho um excesso de líquido, eu vou provocar o edema. Então, o sistema linfático responde ao excesso de líquido, aumentando a sua capacidade de transporte, até 100 vezes o normal. Então, pensa comigo, né? Imagina aí, fecha os olhinhos, imagina aqui comigo. Vamos imaginar um balde afundando no poço e pegando água. Só que aí esse poço começou a encher demais. Então, só esse balde não vai conseguir pegar essa quantidade de água que está ali dentro daquele poço. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar uma bomba. Vamos tentar colocar uma bomba para potencializar essa sucção dessa água. A bomba não foi suficiente. A água começou a extravasar para dentro da casa, para dentro do ambiente, do local. Quando isso acontece, né, quando se ultrapassa esse limite, né, essa falha nessa produção desse carreamento dessa linfa, o nosso sistema ele vai aumentar o tecido conjuntivo. Vocês lembram que nossa pele tem a função de dar flexibilidade. Então, ele aumenta essa flexibilidade, ele aumenta esse tecido nessa região para poder comportar esse líquido e não acontecer, por exemplo, uma bexiga que você está enchendo de água, acaba o quê? Enchendo, dando forma, não é verdade? Então, sua pele vai fazer aquilo com o líquido retido. Até chegar um momento que a bexiga vai explodir, mas isso não acontece, né? Que aí nós temos que recorrer a alguns tratamentos. Mas isso é o que acontece no nosso organismo
quando se ultrapassa o limite de líquido que é para aquela região concentrar. Em níveis normais, uma quantidade é o suficiente. Já passou os seus níveis de produção normal, o que acontece? Esse aspecto que nós denominamos como edema. Então, por que eu preciso estimular os linfoglândulos? Eu vou responder essa pergunta depois que eu falar sobre isso com vocês. Nós temos os principais gânglios linfáticos. Professor, o que quer dizer isso, esses gânglios linfáticos? Os gânglios linfáticos, eles são os corações do sistema linfático. Lembrando que o sistema linfático não tem um coração, uma bomba prepulsora para bombear o sistema linfático. Ele por si só, conforme o sistema nervoso autônomo nosso, vai fazendo essa estimulação desse carregamento dessa linfa. Porém, existem momentos que ele acaba se sobrecarregando por conta de vários fatores, nossa alimentação e por aí vai. E aí, quando esse processo todo acontece, e minha cliente vai chegar em mim para fazer a drenagem linfática, eu vou estar estimulando esses corações para absorver esse líquido que está retido. Então, os glândulos linfáticos são os vários corações do sistema linfático que vão filtrar os líquidos que vão passar, que vão auxiliar nesse processo de bombeamento, de carreamento. Então, tudo isso, o sistema linfático, quer dizer, os gânglios linfáticos, ele tem importância dentro desse contexto. Então, nós temos os cervicais, os supra- e infraclaviculares, ângulo-venosos, axilares, cubitais e cisterna de Quilo, ou a famosa cisterna de Piquet. Nos glândulos inferiores, eu tenho os ignais, poplíteos e maleolares. Então, aqui está um corpo, aqui é uma pessoa. Aqui dessa região da cintura pélvica para cima, os membros superiores, e da cintura pélvica para a periferia, são os membros inferiores. Então, eu vou pontuar mais ou menos onde seriam esses gânglios linfáticos. Então, nós temos os cervicais, que ficam na região posterior das costas, cervicais, atrás da nossa nuca. Nós temos o supra e o infraclavicular, fica em cima da clavícula e abaixo da clavícula. Temos os axilares, que ficam na axila. Temos os cubitais. Temos nessa região a cisterna de Piquet ou cisterna de Quilo, Temos também o mediastino aqui. Temos o ângulo venoso, que fica na parte posterior do pescoço. Alguns profissionais não gostam de estimular. Aqui nós temos os inguinais, que eles ficam perto da região genitária, Fica próximo da região genitária. Temos os ignais, temos os poplíteos, que ficam atrás do joelho, e temos os maleolares. Os maleolares ficam nesse ossinho, próximo do nosso pé. Os poplíteos atrás do nosso joelho. Os inguinais nessa região próxima à nossa virilha. Os axilares, os cubitais, temos os cervicais, axilares e supra- e infraclaviculares. Agora, nós podemos responder um pouquinho por que eu preciso estimular esses gânglios linfáticos. Vocês lembram que a gente falou sobre a fisiopatologia do edema, não é verdade? Então, quando começa a concentrar esse edema, o que ocorre? É como se eu estivesse dentro de uma banheira cheia de água. E aí, essa banheira está cheia de água, então está cheia de líquido. Quando eu abro a tampinha para esse líquido passar, é o processo que acontece após estimular esses linfoglândulos. Então, estava lá todo carregado de retenção de líquido. Eu comecei a estimular esses linfoglândulos. Antes da nossa técnica, eu reduzi, já estou passando aqui, eu reduzi a concentração dessa água, secou, acabou a água. Então, por isso que é importante a gente entender essas pontuações. Lembrando, nós temos os cervicais, supra- e infraclaviculares, o ângulo venoso, que fica nessa região, ângulo venoso, na região do pescoço, axilares, supra- e infraclaviculares, como eu falei com vocês, os cubitais, que ficam nessa região, cisterna de Quilo, que fica abaixo do processo xifoide. Vocês lembram qual é o processo xifoide? Nós temos os inferiores, que são os ignais e poplíteos. Então, aqui está o meu mediastino, o meu ossinho mediastino. Lá embaixo, no processo xifoidezinho, nós temos a cisterna de Quilo, tá bom?
E aí nós temos 3 questõezinhas para vocês responderem e uma atividade para casa. Essa atividade para casa, vocês vão me entregar ela até o dia 19/5, até às 18 horas. Eu não estou mais aceitando nenhuma atividade que não está sendo encaminhada para mim no dia, no prazo. Então, passou disso, só se for realmente um caso que você fale para mim que realmente não deu para estar me enviando, aí sim, mas outra pessoa não aceita atividade após, tá bom? Então, vocês vão gravar um vídeo para mim. Nesse vídeo, você vai apresentar, você vai falar um pouquinho para mim a diferença do sistema linfático do sistema sanguíneo, colocando mesmo com suas palavras, não precisa ser uma forma técnica, bem robusta, bem assim. Não, eu quero uma coisa mais assim, interativa para você falar, me explicar. E em seguida você vai pegar alguma pessoa da sua casa, pode ser seu pai, sua mãe, um marido, a irmã, qualquer pessoa da sua casa. E aí você vai mostrar para mim em um vídeo os gânglios linfáticos superiores e inferiores. Você vai apontar a localização de cada um e vai falar os nomes técnicos. Lembrando que são esses gânglios linfáticos. Então, você vai mostrar para mim. Professor, esse daqui é o cervical, que fica aqui após o pescoço. Eu tenho o supra e o infraclavicular. Eu tenho os axilares. Eu tenho os cubitais. Eu tenho o mediastino. Eu tenho os inguinais. Você vai mostrando para mim todos os gânglios linfáticos nesse vídeo. E é só isso. E para hoje, né, valendo nossa presença, essa atividadezinha, 3 questões, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir.